Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, já antecipando que foi um dia mais calmo ou menos instável no mercado financeiro hoje. Está ali, houve uma leve recuperação do Ibovespa, uma leve queda do dólar, um dia mais ameno no mercado financeiro. Os valores não foram muito grandes, mas enfim, nós tivemos um dia bem atípico se a gente comparar com o restante da agitação da semana. Para cada 6 em cada 10 brasileiros, está faltando dinheiro no final do mês, não sobra dinheiro nem para poupar e tampouco para se divertir. Isso é uma pesquisa do SPC Brasil que mostra que a satisfação financeira dos brasileiros é bem baixa se comparada, por exemplo, ao que seria ideal. A gente fala de detalhes dessa pesquisa daqui a pouquinho. Houve um recorde de envio de dinheiro aqui do Brasil para o exterior. Nessa série medida pelo Banco Central, desde 1995, esse foi o primeiro semestre que passou 1 bilhão, chegou a 1 bilhão e 60 milhões de dólares de envio de reais, ou seja, obviamente transformado na moeda do país destinatário, para brasileiros que estão morando lá, brasileiros que deixam o país e que foram estudar fora também. Mas tem um detalhe nesse dado do Banco Central. Houve também aumento de dinheiro do Brasil para o Haiti, porque o Brasil recebeu vários refugiados haitianos a partir de 2010. Esse dado também está nesse estudo do Banco Central. Por fim, aumenta em 60% o número de ataques cibernéticos na América Latina. A gente vai falar sobre segurança na internet no programa de hoje, que já está no ar. Vamos começar com o mercado financeiro. A gente fez isso durante todos os dias dessa semana e não era para menos. Foi uma semana de agitação no mercado financeiro. Hoje o dia foi um pouco mais ameno, teve uma queda do dólar, uma alta do Ibovespa, mas o dólar se valorizou bastante só esta semana e a gente tem dados importantes aqui. Olha, eu vou mostrar a cotação do dólar, mas eu já antecipo uma informação. Na semana, a valorização da moeda norte-americana frente ao real foi quase de 5%. Para ser preciso, 4,86% de valorização de segunda até hoje. Se a gente pegar um prazo maior, nós estamos já no final do mês de agosto, neste momento, se a gente pegar agora, até agora, a valorização é de quase 10%, 9,36%, ou seja, metade, mais da metade, foi só esta semana, o que dá exatamente o tom de o quanto que as pesquisas eleitorais influenciaram o mercado e houve muita especulação em relação ao dólar, que é sempre um ativo de segurança, ou seja, quando o investidor se sente inseguro em determinado país, ele acaba comprando dólar, não é diferente na economia brasileira. E no ano o dólar já se valorizou 23,88%. Vamos ver a cotação de hoje? Está aqui, olha. R$ 4,10, ontem fechou em 4,12, caiu 0,45%. Mas com toda essa valorização da semana, eu repito, 4,86%. A queda do dólar, uma alta do Ibovespa, houve uma certa recuperação no mercado, mas ainda muito aquém dos patamares que o mercado estava trabalhando até dias atrás, com 78 mil pontos. Hoje, com 76.262 pontos, 0,83%. Aqui tem uma série de informações para justificar o porquê que o mercado hoje terminou com uma queda do dólar e uma alta de Ibovespa, embora tenham sido leves, porque em algum momento diminuiu um pouco esse teor especulativo. Nós tivemos, com as pesquisas eleitorais divulgadas durante a semana, e eu já fiz menção durante a semana, mas vou insistir nessa tese. Pesquisas eleitorais, neste momento da campanha, se a gente pegar nas outras eleições, não necessariamente se confirmam lá no mês de outubro, quando de fato você tem exatamente o voto, que é o que vale, que é o que elege. Mesmo assim, esse momento instável da campanha, as pesquisas são muito instáveis, você tem preferências do mercado financeiro, preferência dos investidores, ou seja, da continuidade da política de recuperação da economia com responsabilidade fiscal, e aí os investidores olham para determinado candidato e não creem que aquilo vai continuar. Obviamente que isso traz instabilidade e gera também especulação. Mas vamos pegar uma ação que é muito suscetível a qualquer instabilidade política. E é uma ação icônica aqui no Ibovespa, a ação da Petrobras. Nós pegamos só as preferenciais, que são exatamente as ações que as pessoas podem comprar. As ações da Petrobras são tão icônicas, para quem se lembra, ainda na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, se pôde usar o fundo de garantia para se comprar ações da Petrobras. E muita gente entrou no mercado de ações, no mercado financeiro, investindo em ações, comprando ações da Petrobras. Vamos para entender se é uma ação que sofre muito com instabilidade política e o tom do mercado financeiro nessa semana foi de instabilidade política devido às pesquisas eleitorais.
Por que a ação da Petrobras, por exemplo, na segunda caiu 0,54%? Bom, aqui tem uma explicação que é lógica dentro de o porquê que uma ação sobe e porquê uma ação desce. Na segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, houve a explosão de uma caldeira na refinaria de Paulínia Replan, aqui próximo a São Paulo. Obviamente que se você perde capacidade de refino, você pode vender menos. Mas logo a Petrobras já veio a público para dizer que tinha estoque suficiente para poder fazer a manutenção da refinaria e mesmo assim atender o mercado, ou seja, ela não perderia capacidade de vender e de arrecadar, ou seja, de conseguir faturar vendendo petróleo. Houve uma queda pequena, aí começou a sucessão de notícias envolvendo as pesquisas eleitorais. A Petrobras na terça-feira caiu quase 3,5%. Bom, se a pesquisa eleitoral era tão ruim, por que na quarta-feira a mesma ação subiu 3,56%? Esse comparativo dá uma ideia de quanto que tem de especulação também, até porque não havia fatos reais que sobrepusessem a qualquer outro noticiário que mexe com a capacidade da Petrobras de faturar, de vender ou não, porque é exatamente isso que pode trazer problemas para uma ação. As outras coisas são questões políticas. Como é uma empresa estatal, sofre mais com instabilidade política. Mas aí na quinta-feira a ação cai de novo, 2,18%. Ou seja, quem comprou essa ação na terça-feira no valor mais baixo e vendeu no valor mais alto no fechamento da quarta-feira, ganhou 3,56% em um dia. Levando-se em conta que a ação oscila muito durante o dia, ela pode ter sido vendida, inclusive, a um valor mais alto do que esse. Esses dados são só do fechamento. Vamos lá. Na quinta-feira caiu 2,18% e na sexta-feira, hoje, voltou a subir, está aqui, 1,95% a R$ 18,30. Se você comprou no valor mais baixo depois na quinta-feira, ou seja, vendeu na baixa, vendeu na alta e aí comprou na baixa aqui a 2,18 para vender na alta a 1,95, você faturou ou você conseguiu um rendimento de 1,95% em apenas um dia. O único fato que mexe verdadeiramente com a realidade da Petrobras hoje foi só na segunda-feira e mesmo assim a empresa veio rapidamente ao mercado para dizer o seguinte, olha, tem estoque suficiente para entregar petróleo, esse problema na refinaria de Paulínia vai ser solucionado em breve e, portanto, esse estoque consegue suportar até aquele momento. Tanto que a gente não viu uma grande queda, que foi uma queda muito mais ali de incerteza, mas porque depois a gente teve toda a sucessão política, ou seja, a ação foi vítima, sim, isso é muito claro, dá para entender isso, que há um fator especulativo muito grande, porque se trata de uma estatal. Em se tratando de uma estatal, o próximo presidente pode interferir ou não mais fortemente na administração da Petrobras, como a gente viu recentemente no governo anterior, que levou a empresa à bancarrota, uma situação financeira muito difícil e que foi recuperada recentemente. Mas isso demonstra claramente o quanto que houve também de especulação que pode acontecer com o papel da Petrobras, especulação de incerteza normal de mercado do investidor, mas também outro tipo de especulação, a especulação meramente financeira com o papel de uma empresa, da empresa estatal, que tem peso importante no Ibovespa. A Petrobras subiu quando a Bolsa subiu, porque ela pesa no Ibovespa, e caiu quando a Bolsa caiu. Hoje, a Bolsa subiu, a Petrobras também subiu, porque na verdade é o inverso. A Petrobras sobe e tem mais chance de Ibovespa subir, porque ela tem um peso dentro do índice bastante importante. Vamos seguir aqui, essa história da Petrobras chama bastante a atenção. Agora saiu, as remessas de brasileiros, isso é um dado do Banco Central, de brasileiros para o exterior, bateram um recorde agora no primeiro semestre deste ano. É o maior valor para o período, ou seja, para um primeiro semestre desde 1995, que foi quando o Banco Central começou a fazer essa medição, essa série histórica para saber o quanto que os brasileiros emitem dinheiro para o exterior. O valor é esse, olha, 1 bilhão de dólares e 63 milhões. Este é o valor emitido. Um aumento de 13,6% em relação ao primeiro semestre de 2017. Só para você ter uma ideia, para a gente fazer uma comparação, bom, antes para entender o porquê. Brasileiros que deixaram o país, obviamente, levam todo o dinheiro que tem aqui para poder morar no exterior, isso acontece. Brasileiros que foram morar no exterior e, obviamente, esses brasileiros, os que estão aqui, mandam esse dinheiro para não só morar, para estudar também, ou seja, remetem esse dinheiro lá para pagar o custo da vida no outro país, a escola e tudo mais. E tem um detalhe, Portugal, por exemplo, as pessoas que foram morar em Portugal, Portugal não está exigindo visto mais de permanência de residente para quem for investir no país, sobretudo se for aposentado.
E, obviamente, esse brasileiro recebe o dinheiro aqui como aposentado, seja que ele tenha um fundo de aposentadoria, mora em Portugal e todo mês esse dinheiro é remetido ao exterior. Tanto que Portugal lidera, por exemplo, houve um crescimento de 230,7% na remessa de dinheiro do Brasil para Portugal. Muito em função disso, de muitos brasileiros terem escolhido Portugal para morar, dado uma série de razões, entre elas as pessoas que têm reclamado da vida no país, têm desistido da vida do país e têm ido morar fora. O Canadá, 228,4%, e aqui é uma população mais jovem, porque o Canadá tem um desejo de atrair cada vez mais jovens com qualificação alta para morar e trabalhar no país. É o segundo país, 228%. Os Estados Unidos, que sempre tiveram muita gente indo para os Estados Unidos, na verdade caiu quase 50%, 47,9% de remessa para os Estados Unidos. O que ocorre é o contrário, de brasileiros que vão lá e remetem dinheiro para o Brasil. E aqui tem um detalhe que chama atenção, o Haiti subiu 10,8%. Desde 2010, o Brasil passou a fazer parte da rota da migração mundial, de povos que se locomovem pelo mundo. E o Brasil recebeu muitos haitianos, bolivianos, venezuelanos mais recentemente. Agora, e por isso, obviamente, os haitianos que têm aqui chegam na condição de refugiados, eles podem trabalhar, eles são remunerados e ajudam as famílias que ficaram no país de origem. Houve um aumento de 10,8%. Não há diferença do ponto de vista de expectativa. Obviamente, o que há diferença é a razão que fez uma pessoa deixar de morar num país para ir morar em outro. Ou seja, nasceu num país, mas vai morar em outro. Os haitianos que vieram para o Brasil vieram porque estavam fugindo de uma situação de calamidade do Haiti, tanto que o Brasil fez parte da missão de paz no Haiti com as Forças Armadas brasileiras, que fizeram um trabalho gigantesco de humanitário, de segurança no país durante vários anos lá. E esses haitianos, por uma situação muito delicada do país, vieram morar aqui e encontraram neste país uma segunda chance de vida. Isso é extremamente importante. Não é diferente de brasileiros que, por alguma razão, desistem do Brasil e vão morar em outro país. Essa migração é normal, tanto é que se o país voltar a crescer, o Brasil, por exemplo, vai voltar a atrair os brasileiros que, por exemplo, deixaram o país. Isso não é exatamente um problema. O que não se pode é ter preconceito com pessoas que vão morar em outro país, porque nós também somos migrantes e outros são migrantes que vêm para cá. E isso é extremamente importante, até porque esse país foi feito de migração. Eu mesmo sou um neto ou um bisneto de imigrantes europeus, como muitos nesse país. Então, não há nenhuma razão para achar que a imigração ou a migração que se tem hoje é diferente da que, por exemplo, fez com que esse país existisse lá no final do século XVIII, sobretudo, no começo do século, no final do século XIX e começo do século XX. Bom, vamos seguir aqui porque vamos falar com o Marcelo Castilho no Rio de Janeiro. Ele tem dados que mostram o que se pode chamar de um certo conflito aqui. Houve uma queda na confiança do consumidor e uma alta na confiança do comércio. O Marcelo está conosco no Rio de Janeiro. Marcelo, por gentileza, nos explique esse conflito de números aí das duas pesquisas divulgadas hoje pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Pois é, duas pesquisas divulgadas pela Fundação Getúlio Vargas. Uma mostra otimismo e uma outra uma certa preocupação com o cenário econômico futuro. O índice de confiança do consumidor recuou 0,4 ponto em agosto. Estava em 84,2 pontos e caiu para 83,8 pontos. Mas em relação ao mesmo período do ano anterior, aí houve uma alta de 2,4 pontos. De acordo com os analistas da FGV, essa queda em agosto é reflexo da lenta recuperação do mercado de trabalho, do alto nível de incerteza, do risco de aceleração da inflação e das dificuldades de se alcançar o equilíbrio orçamentário familiar. Por isso, o consumidor pensa bem antes de gastar. E a previsão é que isso vai impactar o consumo nesse segundo semestre. Já o índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas subiu 1,1 ponto em agosto. Pois é, estava em 88,8 e foi para 89,9 pontos. Essa é a primeira alta do indicador após uma sequência de 4 quedas seguidas com perdas acumuladas de 8 pontos. A avaliação é que a reação da confiança do comércio em agosto foi tímida diante dos resultados negativos recentes. E apesar das empresas continuarem avaliando a situação atual de forma comedida, já esboçam uma melhora nas expectativas em relação aos próximos meses. E o setor continua se recuperando. A alta da confiança em agosto ocorreu em 10 dos 13 segmentos pesquisados. Piotr. Muito obrigado, Marcelo.
Bom, falando em confiança e consumo, uma pesquisa do SPC Brasil mostra que a vida financeira dos brasileiros está difícil para a maioria, o que obviamente é de conhecimento de todos. A gente fala das dificuldades todas, dos juros altos, enfim. Mas para 6 em cada 10 brasileiros não tem sobrado dinheiro no final do mês, seja para poupar ou para realmente as pessoas poderem se divertir. Até porque a pesquisa diz o seguinte, 56% disseram que não conseguem aproveitar a vida dada a situação da forma como lidam com o dinheiro. 56% é mais do que a metade. Isso, obviamente, acarreta em frustrações pessoais. 34% acham que são controlados pelas finanças, ou seja, estão amarrados ali, dada a situação financeira apertada. E 12% conseguem lidar com imprevistos. Somente 12% das pessoas têm essa capacidade ali financeira de, se aparecer um imprevisto, um gasto maior, uma questão de saúde, normalmente é essa, tem ali um dinheiro para poder pagar as coisas e não entrar numa situação de endividamento grave. Mas isso demonstra claramente o quanto que está difícil e, obviamente, num primeiro momento você vai ouvir que é um problema de educação financeira. Não, não é só isso. Isso também pode ser. Nós estamos vindo de 2 anos de uma recessão pesada, nós tivemos um crescimento em 2017 de 1%, vamos ter um segundo ano crescendo, mas nós temos ainda um problema sério econômico no país, que as pessoas não conseguem trabalho e renda. Então, obviamente, a situação é mais difícil. Vamos seguir aqui, até para não punir os brasileiros que fazem conta, mas que perderam o emprego. Você faz conta, você está sem renda, do que adianta tentar fazer conta? Vamos lá. Olha, para você ter uma ideia, o índice de bem-estar está em 48,4 pontos. Era de 47 no ano passado, subiu um pouquinho, mas abaixo dos 50 pontos é pessimismo. Homens têm 49,3, mulheres 47,5, ou seja, os homens têm um índice maior, mas ambos os sexos aqui estão abaixo dos 50 pontos, ou seja, estão com o índice de bem-estar no pessimismo. As classes A e B são as únicas que estão um pouquinho acima, ou seja, porque têm uma renda um pouco melhor, conseguem de alguma forma se estruturar melhor financeiramente e ter uma expectativa melhor com relação ao bem-estar. Mas CDE tem 47,2, ou seja, também as classes mais pobres têm uma dificuldade maior, até porque dependem de gêneros de primeira necessidade, tem dinheiro mais curto e, obviamente, a previsão ali, ou qualquer plano financeiro, cai por terra. Vamos seguir aqui, 62% raramente, para 62% raramente sobra dinheiro, ou seja, é 6 em cada 10, 28% dizem que apenas sobrevivem, ou seja, pagam as contas e vão levando, e 16% estão preparados para o futuro, que é um número muito baixo, mas isso reflete a situação financeira do país também. Vamos falar de uma outra situação aqui. Olha, o valor de financiamento de imóveis usados pela Caixa Econômica Federal aumentou de 70% para 80% do valor. A taxa de juros também caiu um pouquinho, agora de 8,75 em 9,5, dependendo exatamente a taxa mais baixa. E o Sistema Financeiro de Habitação financia imóveis até R$800 mil, sendo que no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais é um pouquinho maior. O teto é 950 mil, mas você pode financiar até 80% desses valores, dependendo de qual região do país você mora. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre segurança na internet aqui no Cenário Econômico, a gente volta em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico, vamos falar sobre segurança na internet e tem um dado que é extremamente preocupante. São 9 ataques de phishing, ou seja, o que a gente pode chamar ali de um roubo de dados do usuário, porque ele responde um e-mail que na verdade é uma tentativa de roubo mesmo, por segundo na América Latina. O Roberto Rebouças, da Kaspersky Lab Brasil, está conosco aqui. Tudo bom, Fernando? Como é que você está? Seja bem-vindo ao Cenário Econômico uma vez mais. Isso é só de phishing. Vamos explicar o phishing aí. É aquele e-mail que diz assim, olha, seu banco precisa falar com você, coloque a sua senha aqui. Por exemplo, por exemplo, o ano passado a gente teve aí quase 40 milhões de phishings na América Latina. Só na Black Friday, e a gente está bem próximo agora da Black Friday, foram 400 mil. Né? É você, por exemplo, receber que daí é a promoção, né? Isso. Olha, uma televisão de 50 polegadas por R$500. Então, você fazer um pouco de paralelo com o que você estava mostrando agora há pouco, em termos de cenário econômico, né? Brasileiro sem dinheiro, quer um bem mais interessante, ele acaba caindo. E aí você tem aquele problema, né? Ele compra uma televisão que ele nunca vai receber, né? E ele, além de tudo, forneceu os dados do cartão de crédito para alguém reaproveitar isso. Ô, Roberto, sabe qual é o mais comum que eu recebo na conta de e-mail? Você foi um dos 10 escolhidos
para comprar, normalmente é iPhone, porque é o objeto de consumo de muita gente, né? Não é meu, mas enfim, é de muita gente. Para comprar um iPhone por um preço especial. Óbvio que ninguém vende um iPhone novo por R$500 ou R$400. Um negócio que custa 4, 5, 6 mil reais. Não, é milagre demais. É esse tipo de coisa que as pessoas precisam se atentar. As pessoas têm que se atentar que não existe almoço grátis. Né? Quando a promoção é demais, a gente que é mais antigo, a gente brinca, né? Até o santo desconfia, sim, né? Sim. O problema é que hoje em dia, muitas vezes, eles não estão desconfiando, né? E acabam caindo, né? E a palavra phishing vem exatamente de pescaria, né? Você joga aquela isca num monte de lugar e alguém vai morder, né? Então, essas coisas, elas são muito massivas, né? Então, quando a gente fala, a gente teve 40 milhões na América Latina, 9 por segundo. É um número assim que a gente para pensar, parece... Vamos falar de segurança já, ou seja, de como as pessoas podem evitar, mas normalmente é o que? É por e-mail e obviamente usando que as pessoas cada vez mais... O computador das pessoas hoje chama-se o telefone. Smartphone. Isso. Não é por e-mail. O e-mail, assim, acontece muito por e-mail ainda, mas o e-mail hoje já é uma ferramenta muito mais usada no meio corporativo. A geração mais nova é a geração imediatista. E por onde pega a geração? É o WhatsApp, no WhatsApp. É o SMS. O Brasil é campeão mundial de SMS, de trojan bancário, né? E aquele que você estava mesmo citando. Olha, você recebe um SMS dizendo que está com algum problema na sua conta, clique aqui para resolver, né? O pior é que normalmente você não é nem cliente daquele banco e eu conheço gente que clicou e não é nem cliente do banco. Meu Deus do céu, gente, assim, hoje se a gente parar para pensar, por exemplo, dentro das gerações mais novas, como você mesmo disse, o computador é o telefone, né? A preocupação com segurança está lá em 6º, 7º, 8º lugar. A preocupação deles é assim, eu não posso perder minhas fotos, minhas conversas no WhatsApp, né? Segurança não é uma preocupação. Imagina-se que o telefone é seguro por natureza. Da outra vez falamos sobre esse assunto e as pessoas até compravam um antivírus ou algum sistema de proteção para o computador. E fazem isso para o celular? Muito pouco. A quantidade... Mas é o que elas mais usam, ou seja, não faz sentido não procurar segurança para o celular. Mas o celular não é enxergado como um computador, apesar de ser. O nosso celular atual é mais poderoso que o computador que levou o homem para a Lua. Então, é um computador extremamente poderoso. Mas é enxergado como um dispositivo de mídia, de onde eu vou escutar minhas músicas com o meu Spotify, onde eu vou baixar minhas fotos, é a minha câmera fotográfica, é onde eu vou postar onde eu estou, o que eu estou fazendo, minhas stories. E essa é a preocupação. Por incrível que pareça, hoje nem ligação telefônica mais está dentro dos top 3 do que o telefone celular é usado. E se tem hoje sistemas de segurança olhando para o computador que está dentro do telefone? Tem sistemas de segurança específicos para o que acontece dentro do telefone, não só para o computador, como também com todas as mídias sociais, ou, por exemplo, se você é um pai, o que acontece com o seu filho, como ele interage na mídia social, se ele saiu do perímetro da escola, você como pai consegue saber isso, né? Então, existe hoje uma mídia, um range bastante grande de produtos visando empresas ou pessoas ou pais protegerem aquilo que importa para eles, né? Às vezes é o dinheiro, às vezes é a família, a criança e assim por diante. A gente ficou muito famoso a Baleia Azul, né? Então tem uma série hoje de desafios para as crianças. Você precisa saber o que o teu filho está fazendo numa mídia social, né? A criança hoje com 5, 6 anos já tem um telefone celular. E se compra o quê? Compra-se baixando ou vai numa loja comprar? O que é exatamente? Porque normalmente no computador você ia lá com ele um programa, você instalava o programa e você tinha lá as atualizações automáticas pelo fornecedor, fosse ele qual fosse. E no celular é exatamente a mesma coisa? O celular é 100% digital, 100% online, né? Quer dizer, você até pode ir numa loja, mas isso praticamente não acontece. Você vai na loja da Google, ou na loja da Apple, ou antigamente na loja da Microsoft, baixa o aplicativo
e sai utilizando. Muitas vezes as operadoras oferecem isso. A hora que você liga, ela fala, você não quer uma segurança digital? Então, muitos dos fabricantes, nós inclusive, temos algumas coisas com as operadoras, onde as operadoras tentam fazer com que os clientes tenham essa preocupação com a segurança. Porque é um computador, né? Se a pessoa tinha uma preocupação com a máquina que ficava lá no quarto, na sala, seja lá onde for, o computador, ela está mais exposta no celular do que estaria exposta num computador, não é? É que durante muito tempo, essa parte de segurança virou uma coisa quase que commodity. Eu costumo até brincar, depende do supermercado onde você vai, hoje você consegue sair com 1 quilo de carne, um notebook e uma caixa de antivírus. E você foi num supermercado. Então, a gente acabou achando que isso qualquer coisa serve. Não é bem qualquer coisa serve, infelizmente. Roberto, obrigado pela gentileza da Eu entrevista. que agradeço, imagina, obrigado, é um prazer. Mais. Roberto Rebouças conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Obrigado pela companhia, pela audiência. Boa noite, bom final de semana. Até segunda.